Boa tarde, gente. Todos bem? Então, tô gravando um vídeo rápido aqui. Semana chegando ao fim, eu não tive tanto tempo, mas cumprindo a promessa aí que eu fiz no último domingo e também eu queria aproveitar esse vídeo, gente, para agradecer muito, muito, muito todo o carinho e todos os elogios que muitas pessoas me fizeram naquele almoço muito agradável que aconteceu lá na Sociedade Italiana, junto com o pessoal do Centro Calabresa aí, meu grande amigo Morelli aí, a Jo e toda a turma. Então, eu fiquei surpreso até, mas são elogios muito bons e muito importantes para estimular. A gente sabe que o tempo às vezes é escasso, a gente não consegue muito tempo às vezes para pegar e gravar e produzir esse tipo de conteúdo mais cultural, mas realmente o feedback foi muito positivo e, puxa, isso é um estímulo muito grande para que, eventualmente, quando eu tiver algum tempo, alguma paciência também, gravar esse tipo de conteúdo, tá, gente? Então, muito obrigado por todo o carinho que todo mundo passou ali e também ali pelas redes sociais. Meus vídeos são bem, assim, aleatórios mesmo. Eu até tava pensando, puxa, tá chegando sexta-feira, eu vou gravar um vídeo sobre o que hoje? E aí eu fui ver até o santo do dia, hoje é Santo Expedito. Puxa, que é um santo de absurda devoção ali, principalmente no sul da Itália, e muita devoção aqui no Brasil. Até assim pro pessoal um pouco que sofre de alguma procrastinação ou deixa as coisas para a última hora. Eu já fui assim, não sou mais tanto, mas já fui mais. Mas a gente sempre procrastina às vezes um pouquinho. Tem aquela história famosa de Santo Expedito. Santo Expedito, ele foi daquela época do Império Romano, do Diocleciano, que teve uma perseguição absurda de quem era cristão, né? Ele era um general, assim como o próprio São Jorge também, que era um militar romano, ou São Sebastião também, o Santo Expedito, ele era um general daquela região ali do leste da Turquia, ali, onde hoje é a região da Armênia, ali, é um país da Armênia. Ele foi um general romano, ele teve 7.000 homens que ele comandava e começaram a ter conversões dentro do pessoal dos seus comandados e houve o assassinato de um cristão que era seu subordinado e ele presenciou isso, ele testemunhou isso, né? Então, puxa, até aquela velha história, né, que o sangue dos mártires nunca é em vão, né? Eles produzem, eles são sementes para a fé de grandes pessoas e gerações, né? Então, o Santo Expedito, ele começou a se converter cada vez mais, ele começou a acatar aquela religião, aquele Deus que tinha se feito carne, né? Figura de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Expedito, ele estava acreditando em tudo aquilo, apesar de tudo que falavam mal da igreja, falavam mal dos cristãos, ele já estava praticamente convertido, mas ele nunca cedia para que de fato fizesse o sacramento do batismo nele. E aí conta-se a lenda, né? Que um belo dia ele sonhou, ele teve um sonho, e nesse sonho ele vinha um corvo, e o corvo fazia aquele barulho típico de corvo, né, que é onomatopeia, crá, 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 e em latim a palavra cras é amanhã. E aí no sonho ele deu um pisão no corvo e falou, não, é hoje, que em latim é hodie. Então reza a lenda que aquela famosa frase que então ficou famosa e muitos atribuem a próprio Santo Expedito, que é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Por isso que a iconografia de Santo Expedito é ele vestido de general romano, com a capa, enfim, com uma placa escrito Ode e pisando no corvo do sonho dele. Então a iconografia vocês podem ver aí, muitas igrejas têm essa imagem de Santo Expedito. Algumas imagens ele aparece também com palmeira. A palmeira acaba sendo um símbolo dos gloriosos mártires, né? As pessoas que morrem, que ainda hoje em dia, infelizmente, principalmente na África e do Oriente Médio, tem muita gente que é martirizada por ser cristão e que na hora de renegar a fé aí o pessoal dá um tiro na cabeça, ou no caso Santo Expedito foi pela espada, né? Quando chegou a informação que ele tinha se convertido e todo o agrupamento dele tinha se convertido à fé, ele foi martirizado, ele foi decapitado, no caso, cortaram a cabeça dele, né? E aí os restos mortais deles foi ali na Armênia que ele foi assassinado, se encontrou depois, até teve uma polêmica depois se os restos mortais que encontraram, que tinha muita devoção à figura de Santo Expedito, porque aqueles mártires, vamos dizer, de menor expressão, ninguém sabe exatamente o nome dessas pessoas, acaba se perdendo, né? Mas por se tratar de uma pessoa tão importante de tanta influência como um general romano, acabou muitas pessoas falando a respeito disso e cresceu muito no mundo inteiro ali naquela região naquela época do século IV, que foi a época que ele viveu,
liderou a 12ª Legião, salvo engano, ele era o general, que era uma legião que, inclusive, no passado, e eu sei que os nerds de história que nem eu gosto, o cara que era o general Marco Antônio no passado, ele tinha sido general dessa mesma legião dele. Mas muita devoção, e sempre lembrar, né, gente, a questão da procrastinação do Santo Expedito, que geralmente se faz a fala dele, mas a gente não precisa ser um general, a gente não precisa ser um grande intelectual, um grande estudioso. Essa semana também eu estava vendo o santo do dia, que foi dia de Santa Bernadette, a Bernarda da França, que foi aquela guriazinha de 1,40 de altura que teve a visão de Nossa Senhora lá em Lourdes. Não sei se que o pessoal que está assistindo aí que já visitou Lourdes. Então era uma guria super pobre, o pai dela trabalhava no moinho e ela era analfabeta, ela era doente pra caramba, então era uma pessoa pequena em absolutamente todos os aspectos. Então eu faço só esse gancho em relação a Santo Expedito, que foi um cara que viveu lá no século IV depois de Cristo, com a Santa Bernadette, que morreu no século passado, em meados aí de 1850, mais ou menos, acho que foi a época do falecimento dela, que era uma santa pequenininha em todos os seus aspectos, nos seus aspectos intelectuais. Disse a lenda que quando a Bernadette, ela não atravessa o riacho ali, que eles vão buscar lenha, porque estava muito frio, né? E a mãe dela tinha vendido a lenha para ganhar um dinheiro para eles terem o que comer. As gurias que estavam com ela atravessaram o rio, mas ela sofreu muita asma e ela estava de meia. Ela era a única das gurias que tinha meia por causa da doença dela. Então ela resolve não atravessar o riacho para não molhar a meia, e daí ela sente o vento. Sempre as aparições elas estão acompanhadas com vento, né? Isso é uma coisa muito interessante. E aparece aquela menina como ela, que era bem jovem na aparição, né? De branco, com uma faixa azul, enfim, e rezando o rosário, enfim, daí teve as aparições. Mas enfim, só fazendo esse gancho, sem querer também falar de mais um santo, senão eu me empolgo, vou falar aqui por muito tempo, que a gente não precisa ser necessariamente um grande general do maior império que já houve na Terra, mas a gente pode ser uma pessoa que vivia no meio do interior da França, após a Revolução Francesa, que estava tudo dizimado, um monte de milhares de pessoas mortas, e uma pessoa pobre que não sabia nada, que era analfabeta. Então que nós nos convertamos todos. E é isso aí, o pessoal pediu para eu seguir fazendo esses vídeos, então tá aí, falar um pouquinho aí do santo do dia, que é o grande Santo Expedito, que muitos de nós temos conversão, que eles roguem por nós, tanto ele quanto a Bernarda ali da França, Santa Bernadette. E também eu gostaria de me lembrar, já que a gente tanto pede intercessão aí às pessoas que nós temos a esperança que estão no céu aí na eternidade junto de Nosso Senhor. Ontem fez o meu nono Pedro, ele estaria fazendo 100 anos, aniversário de 100 anos. Então, puxa, ele foi uma pessoa aí, um exemplo para todo mundo, uma pessoa justíssima. Então, peço ao meu querido nono Pedro aí que rogue por nós lá, se ele... E é o que a gente espera, que ele já esteja aí junto de Deus, Nosso Senhor. Tá bom, gente? 8 minutos de vídeo, me passei um pouco, eu não consigo falar pouco, né? Mas só pra seguir essa rotina aí de falar um pouco de alguma coisa cultural, aí eu vou tentar pelo menos semanalmente fazer algum vídeo aí pra vocês. Tá bom? Beijão, tudo de bom.